Meus amigos, olha só, a gente vai trazer agora um tema que está dando o que falar, não só aqui em São Paulo, diferentes corporações policiais Brasilzão afora, e dessa vez vamos colocar um enfoque aqui na polícia de Santa Catarina, pioneira no uso das câmeras, nos uniformes da PM, desistiu de uma vez por todas de usar o equipamento. E o motivo que a corporação policial alegou é, claro, a defasagem tecnológica e a dificuldade na manutenção também desses equipamentos. E é claro que o uso das câmeras ainda gera muito debate, para cima, para baixo, mas, por enquanto, em São Paulo, o governo Tarcísio de Freitas, com toda a sua atuação para manter essa postura alinhadora na segurança, sob uma grande nuvem de controvérsia e debates, continua mantendo essa medida, né? Palumbão, te convence? Você está mais para os catarinenses ou para os paulistas nesse exato momento? Olha, eu sou contra esse uso dessa câmera. Eu acho um absurdo. Aliás, o governador Tarcísio, ele prometeu que não ia renovar contrato, que ia acabar e, infelizmente, não cumpriu essa promessa. Ele ampliou. Né? Ele ampliou, aliás. Nós temos que enaltecer governadores como o Caiado, em Goiás, que ele não tem, lá não tem câmera, lá a população se sente segura, lá a polícia, ela é firme. Aqui não, aqui a gente quer colocar a câmera no policial como se ele já fosse fazer alguma coisa de errado. Vamos colocar a câmera, então, nos juízes, nos promotores, no governador, no deputado, no senador. Vamos colocar câmera em todo mundo, mas não, vamos colocar só no policial. Eu já falei e repito aqui para quem quiser ouvir. Quem mais faz mal para a sociedade é uma classe chamada político. Se quiser colocar a câmera em mim, eu estou à disposição. Vamos colocar em todos eles, nos 513 deputados e nos 81 senadores. Aí tem gente que fala assim, mas os políticos não matam ninguém. Matam sim. Matam muito mais do que esses ladrões de semáforo. Sabe por quê? Porque a corrupção é a que faz com que as pessoas fiquem horas e horas e horas no hospital. É a corrupção que não deixa chegar o remédio. É a corrupção que não tem um leito de UTI. É a corrupção que você não consegue fazer uma cirurgia. Todos os dias eu recebo dezenas de pedidos de pessoas desesperadas. Dinheiro o Brasil tem. Em São Paulo são 120 bilhões de orçamento. Então a gente não pode dar essa desculpa de que não tem dinheiro. Está sendo mal gasto. E aí a gente quer crucificar as forças de segurança. Você desprestigia os policiais se sentem incomodados com essa câmera gravando online 12 horas, 15 horas, pegando todo tipo de conversa. Imagine você, policial, liga para sua mulher, começa a ter uma discussão ali e alguém do outro lado, sabe lá quem, tá ouvindo, olha, agressor de mulher. Ou então, policial, você não vai pagar aquela dívida? Olha, corrupto. Ninguém aguenta trabalhar assim. Isso não é certo, nem com o policial, nem com as demais carreiras. Já que querem colocar nos policiais, que coloquem em todos. Parabéns aí para o governador Caiado e para os estados que não estão aceitando essa pouca vergonha aí, que é crucificar o policial como se ele saísse na rua para fazer maldade. Olha, essa discussão é fascinante, até porque mostra uma divergência aí em diferentes estados. E eu queria te ouvir, Aninha, agora em relação à tua leitura desse movimento da corporação catarinense e também mais amplamente sobre o assunto. O que você está achando? André, eu acho que a gente tem que lembrar que o Brasil é um país muito grande, cada estado tem suas peculiaridades, então não dá para a gente julgar o que o governo de Santa Catarina está escolhendo, porque ele tem muito mais propriedade para fazer essa escolha do que efetivamente no resto do país. Agora, eu vou discordar do Palumbo, meu amigo, pelo seguinte, eu acho que hoje as polícias como um todo, elas estão muito desacreditadas pela população, o que é muito ruim. Então, mais do que fiscalizar a atividade do policial, eu acho que a câmera acaba sendo uma própria proteção para ele. Tanto para que ele mostre que a conduta dele está dentro da lei, está dentro da regularidade, quanto para que também consigam investigar se algo acontecer com ele. Eu lembro que teve aquele assassinato de um policial na Baixada e ele estava usando a câmera e tudo foi esclarecido de uma maneira muito mais eficiente, muito mais transparente. Eu acho sim que tem que haver uma regulamentação para que estas câmeras não sejam utilizadas contra os policiais fora do exercício das suas funções, porque a gente sabe que o policial ele é um ser humano, então vai ter um momento no carro que ele está com os colegas, ele vai falar mal do fulano, isso é a privacidade dele, são coisas distintas, mas na atividade, é uma atividade que, querendo ou não, tem uma diferença das demais, porque ele tem uma arma nas mãos, eu acho que vai fazer muito bem para todos. Estamos de volta, inclusive, para você sintonizar aqui no Morning Show. Tema da vez, claro, Corporação Catarinense Policial suspendendo o uso das
câmeras, tem dado o que falar aqui em São Paulo, em Goiás, enfim, no Brasil inteiro. E é nesse embalo que a gente quer propor a pergunta do dia para vocês aqui se engajarem, a gente sentir o pulso do nosso respeitável público do Morning Show, acessando, claro, www.jovempan.com.br. Vocês podem deixar lá a opinião de vocês. Muito simples. Afinal, você aí do outro lado concorda com o uso de câmeras em uniformes policiais? Sim ou não? Muito simples, a gente quer ouvir vocês. www.jovempan.com.br. E é nessa pergunta que eu já estendo para o meu querido David de Tarso. E você? Olha, Marinho, eu sou favorável, sim, ao uso das câmeras, porque eu acho que a legitimidade policial, ela precisa existir, não só a favor de ficar claro o tempo todo, mas nas abordagens, onde ele está fazendo ali um patrulhamento, ou ele está fazendo uma ronda, eu acho que ele precisa ter, sim, a câmera ligada. Numa ronda, quando está dentro da viatura, acho que não. Mas viu alguma ação que ele tem que intervir, aí liga a câmera automaticamente, porque aí ele vai mostrar a legitimidade. Tem que ligar ele, né? Bandido. Não alguém lá de fora, né? Mas aí o bandido também, ele se ampara muitas vezes com isso. Porque hoje em dia, nas abordagens policiais, o que a gente vê? A pessoa lá com o celular filmando, esperando o policial, às vezes, ter uma atitude inadequada para depois ir contra ele. Então a câmera também é uma proteção para o policial, para que ele possa exercer a sua função. Aqui no estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas ampliou esse processo, né? Fez um novo contrato com outra empresa para que as imagens possam ser armazenadas e também para que o custo fosse reduzido. Então, eu sou favorável, sim, ao uso das câmeras corporais. Mano Ferreira. Transparência aumenta a qualidade do serviço público em qualquer área. Então, na polícia também é verdade. E é verdade que a transparência com as câmeras policiais tem melhorado o trabalho da polícia. Isso é fundamental para aumentar a confiança da população no Estado e para aumentar com isso a legitimidade da própria atividade policial. Vale dizer que, no caso de Santa Catarina, não foi uma decisão em função da ineficiência do programa. Foi em função de um contrato que foi mal feito, que acabou fazendo com que não haja uma manutenção eficiente do próprio sistema, encarecendo o processo. Então, o que precisa ficar em jogo aqui é como modular contratos, como escrever contratos que sejam mais eficientes para a gestão da máquina pública. Não é a efetividade da Câmara que está em jogo nesse caso, é simplesmente o custo de manutenção do contrato e poderia ser feito de forma mais inteligente, como está sendo feito no estado de São Paulo. Agora, claro, como a gente está vendo aqui, opiniões divergentes, a gente quer ouvir a tua, Mota, mas se esse movimento feito em Santa Catarina acabar virando moda, eu acho que daqui a pouco até o policial vai ter que começar a pedir autorização do bandido para que ele assinar aquele termo de autorização do uso de imagem antes de fazer a abordagem. Te convence isso? Isso deve estar nas novas regras que o governo federal vai editar, Marinho. Permissão do bandido antes da polícia poder fazer qualquer coisa. Já pensou? Bom, vamos lá. Eu acho que legitimidade policial não tem nada a ver com o uso de câmera. Não entendo esse raciocínio. Aliás, a maioria das pessoas mede a legitimidade policial pelo que sai na mídia. Então, deixa eu contar para vocês. A mídia expõe os erros da polícia ao infinito. Os acertos você nunca fica sabendo, porque não sai no jornal. Lembra do sequestro do ônibus que teve na rodoviária aqui do Rio de Janeiro? Que a polícia resolveu sem disparar um tiro, sem que ninguém morresse? No dia seguinte, a manchete dos jornais aqui do Rio de Janeiro não tinha a palavra polícia. Era como se o sequestro tivesse se resolvido magicamente. Olha, Santa Catarina tem uma das polícias mais atuantes do Brasil. O Ministério Público de Santa Catarina, eu conheço, tem profissionais excepcionais. Portanto, prestem bastante atenção quando Santa Catarina fizer ou deixar de fazer alguma coisa. Eu já citei várias vezes, mas não adianta, mas eu vou citar de novo. Existem estudos do Departamento de Justiça americano mostrando que não há evidência nenhuma de que a câmera corporal produza esses efeitos que tanto dizem que ela produz, né? Trazer mais transparência, melhorar a convivência com a população. Eu já coloquei no X, agora eu vou ter que colocar em outro lugar o link para o estudo. E eu vou terminar perguntando a vocês o seguinte: qual é o objetivo da segurança pública? Qual é o objetivo da polícia? A resposta é óbvia: diminuir o número de crimes. Não há absolutamente nenhuma evidência que mostre que a câmera corporal ajuda na redução de crimes, na redução do número de homicídios, estupros, assaltos. Dizem que ela ajuda na redução de uma tal
letalidade policial. Letalidade policial é uma construção ideológica, porque a polícia brasileira ela é confrontada pelos bandidos de uma forma que não existe em nenhum outro país. O bandido brasileiro não pensa duas vezes antes de atirar na polícia. O que a gente deveria medir aqui no Brasil é a letalidade judicial. É o número de pessoas que são mortas por criminosos que deveriam estar presos, mas estão soltos porque assim manda a lei ou porque assim decidiu o magistrado. É o caso do criminoso que assassinou há poucos dias aí em São Paulo o delegado Mauro Guimarães Soares. O criminoso, meus amigos, ele estava numa coisa muito fofa chamada prisão domiciliar. Então, num país em que isso acontece, vocês me perdoem, mas falar em câmera para policial é mais do que deboche. Para mim, parece até má intenção. Mota, agora, que é isso, é uma divergência Mota. Absolutamente legítima. E tem estudos que mostram a eficiência do uso de câmeras, inclusive aqui em São Paulo. Por exemplo, um estudo conduzido pelo professor Leandro Piquet, que não é nenhum esquerdista, foi coordenador de programa de governo de Felipe Dávila, do Partido Novo. Ou seja, é alguém de direita, que faz estudo sério, que coordena o programa de profissionalização policial da USP e não dá para ser acusado de esquerdista. E tem um estudo muito rigoroso que mostra que aumenta a eficiência policial. A questão da letalidade não tem nada a ver com ideologia. A eficiência policial. Letalidade policial é um indicador internacionalmente utilizado e que, inclusive, tem uma correlação entre letalidade policial e morte de policiais em serviço. Porque há uma correlação entre polícias que matam muito também morrem muito. E não é à toa que é essa a realidade brasileira. O que isso revela? Revela que a nossa gestão pública está planejando mal as operações policiais e tratando o policial na ponta como se fosse peça de xadrez, que você pode sacrificar o soldado, o peão, em nome da proteção da rainha. Isso é um absurdo, porque policial é servidor público e ser humano, como todos nós, tem que ter sua vida preservada. Isso quer dizer que precisa ter sua atuação embasada em treinamento e condições de planejamento estratégico, não apenas ser jogado ao relento do confronto. Mota e Paloma, eu vou pedir o poder de síntese aqui de vocês para a gente seguir adiante. Muitos assuntos ainda para a gente trazer para a nossa audiência aqui do Morning Show, claro. Mas, claro que a gente está falando das câmeras corporais, mas, Mota, isso também vem num contexto aqui onde o governo federal, o Ministério da Justiça, está a todo vapor elaborando novas diretrizes ali para restringir até as abordagens policiais, inclusive limitar o uso de algemas, possivelmente. Daqui a pouco a abordagem policial vai parecer clube de sadomasoquismo. Então, mas por isso que a Câmara é importante. Autorização de consentimento. A Câmara não é importante. A Câmara reprime o policial. Nesse caso, eu acho que é importante. Não é importante. É que vocês não têm ideia como é o trabalho da polícia. Vocês não fazem a mínima ideia como é ser policial nesse país. Vocês não sabem o que a gente passa no dia a dia. Vem falar que aumenta a eficiência da polícia. Conversa fiada. A polícia agora, ela tá reprimida. Ela vai... Antigamente, se abordava o cara, tá sem documento aqui. Vai embora, cara. Não, agora você tem que levar pra delegacia se tiver sem documento do carro, se tiver com o IPVA atrasado. Tem que levar, porque senão o policial responde por prevaricação. Isso aí atrapalha... Não, isso aí atrapalha... Não, mecanismo com o quê? Qual policial que vai deixar de levar uma ocorrência na delegacia se está sendo gravado? Qual policial? Nenhum. Nenhum. A operação que mais aumentou foi de violência contra a mulher. A gente ouviu, Mota, rapidamente. O que isso tem a ver com a polícia? Como Mota foi citado... O que tem a ver com a Câmara? Como Mota foi citado aqui, vamos só te ouvir rapidamente, que a gente tem que seguir. Para Minas Gerais aqui, uma história bizarra que o nosso público tem que ouvir. Eu tô doido para contar essa história. Então, Mota, dando números finais desse bloco. Eu conheço esse estudo. Esse estudo não indica nenhuma relação entre redução de índices criminais. Eu volto ao essencial. A minha preocupação é com a minha vida, com a vida dos meus filhos, com a vida dos cidadãos de bem. Esses morrem a taxa de 40 mil por ano no Brasil. Repito, não existe nenhum estudo que mostre que câmera no pescoço de um policial diminui o número de homicídios, de estupros, de sequestros. Se isso não é a nossa prioridade, o que é? Olha, e só para terminar, eu não chamei ninguém de esquerdista, eu não usei no meu comentário a palavra esquerda. Eu apenas disse que letalidade policial é sim uma construção ideológica. Por que não se fala da letalidade judicial nesse país? Fica essa questão. Fica essa questão.
mas, de fato... Poxa, eu queria continuar nesse ali assunto, o cabo de guerra ideológico. Tem discussão demais, viu? Mas... Eu preciso da sua ajuda, David. Eu preciso seguir adiante aqui. São muitos temas. Eu prometo que a gente vai revisitar.